Olá, amigos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por estarem conosco para nos permitir reflexionar a respeito dos ensinos de Jesus. Hoje, nós vamos buscar em o Espiritismo em Palavras Simples, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que hoje vamos trazer como reflexão Sede Perfeitos e o Homem de Bem. Primeiramente, Daniel, o que seria o homem de bem? Definem os espíritos que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Relativamente de acordo com o estágio onde nós nos encontramos, porque a plenitude, naturalmente, desta prática nós vamos atingindo a pouco e pouco, né? Mas é aquele ser, aquela criatura que tem preocupação exatamente de boas práticas no campo, exatamente da observação da lei divina. Então, essa figura, essa criatura é que se define como homem de bem. E homem não é uma questão de gênero, é uma questão de espécie. Homem, mulher, jovem, criança, idoso, é o ser humano que tem exatamente essa determinação na prática do bem. Do bem, né? Agora, Daniel, nós vemos que no dia a dia, na convivência, na sociedade com nós todos, nós vemos que somos muito heterogêneos ainda, né? Então, parece-me que estamos muito longe de sermos ainda um homem de bem. Seremos um dia perfeitos ainda, né? Relativamente, sim, porque todos nós atingiremos, ao longo da nossa trajetória espiritual, a perfeição relativa, nunca a perfeição máxima. Perfeição máxima é do Criador, da divindade, né? É dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é de Deus. Então, vamos adquirindo estágios de perfeição, né, ao longo do curso da nossa existência espiritual. Então, cada passo que nós damos no campo das nossas aquisições morais, nós estamos nos encaminhando para atingirmos patamares que nos qualificam na condição de sermos pessoas de bem, homens de bem, né, cada dia mais avançado. Então, pouco a pouco. Por isso que essa perfeição ela é sempre relativa. No estágio onde nós nos encontramos, aqui no planeta Terra, não existe perfeição, né? Então é possível atingir um certo nível de perfeição de acordo com os locais onde o espírito esteja estagiando também, né? Se o nosso planeta admite um nível de perfeição sempre relativo, pode ser que tenha criaturas aqui que estejam nesse nível de perfeição possível para o planeta Terra. Acima disso, né, pode reencarnar aqui em missão, é natural. Mas ele sai desse estágio terráqueo e vai para um outro local, um outro orbe, né, uma outra morada divina, onde ele esteja, né, consentâneo no nível da evolução moral daquele local, daquele planeta, onde seja possível uma nova experiência espiritual. Então, nós sempre estamos relativizando, mesmo que estejamos no patamar máximo possível para o planeta Terra, né? Então, saindo do planeta, porque a gente terá condições de ascender moralmente para outros planetas, onde iniciamos um novo estágio evolutivo. Por isso que dissemos, vamos dizer, que a perfeição, ela é sempre relativa até atingirmos aqueles patamares mais evoluídos que temos em Jesus, né, o modelo, né? Jesus, sabemos, é o Espírito que atingiu a condição de ser um Espírito puro e perfeito, relativamente. Porque ele também não é
absolutamente perfeito. Essa perfeição absoluta, repetimos, é só conferida a Deus, ao Criador. Ao Criador, né? Agora, Daniel, então nós aqui no planeta Terra, o que nós temos que colocarmos em foco é para buscarmos sermos homens de bem. Sim, é esse o objetivo. E é possível isso. Como fazê-lo? Veja, a partir do instante que a criatura estabeleça para si, né, o desejo das boas práticas, né, esse é o caminho. Nós temos um referencial. Dissemos aqui outrora, e quem sabe é oportuno usarmos essa figura, digamos assim, que vai nos dar um elemento de compreensão. Nós temos guias para nos conduzir, né? Essas guias são as chamadas leis morais, né? Então, e onde que nós as aprendemos? No Evangelho, né? Então, nós temos uma estrada toda para percorrer. Então, na medida que a gente fica dentro desta trilha, né? Não é o trilho, mas é a trilha, a gente está caminhando no sentido de nos aperfeiçoarmos. Então, essa é a proposta da boa prática no bem, a fim de adquirirmos aquela condição, né? Aquela definição que a gente não adquire para colocar o diploma na parede, né? A gente não ganha essa diplomação de homens de bem, são as nossas conquistas, né? Que avançamos ora num campo, ora noutro campo, porque são inúmeros os campos de aprendizagem do espírito, né? O espírito é um ser complexo, é um ser holístico, digamos assim. Nós nunca estamos prontos e acabados. Criatura nenhuma no nosso estágio evolutivo e também acima de nós, né? Até certos patamares, nenhuma criatura está pronta ainda. Então nós estamos nos aprontando. Nós somos seres em processo de aprimoramento. Então isso não para nunca, a rigor, né? Mas o caminho é a prática. Estamos a caminho. Estamos a caminho, sempre. Para que possamos reflexionar, Daniel, e sermos bastante práticos, nós podemos dizer que aqueles que cumprem os seus deveres sociais, eles podem serem chamados de homens de bem? Nós precisamos qualificar o que sejam os deveres sociais, né? Porque às vezes a criatura socialmente ela tem uma boa postura, mas no recesso do lar, por exemplo, é um déspota, né? Por isso que dissemos há pouco, nós precisamos observar a questão holística, ou seja, o ser integral, é aquela criatura que tem um patamar médio, por assim dizer, se a gente pudesse passar uma régua, né, Walter? Quantificar, né? Exatamente. Onde todas as suas conquistas o qualificam como criatura de bem, né? Então nós temos dificuldades em certos campos, o que naturalmente não é desestímulo nenhum, né? Se nós descobrirmos que em certos pontos da nossa condição moral é deficitário, né, e todos nós trazemos esses desníveis, o que é absolutamente natural pelos espíritos que gravitam no planeta Terra, na psicosfera, né? Quem sabe ali que nós devemos nos deter com maior afinco, com maior esforço de renovação. Mas a criatura, ela tem um nível espiritual, né? Ela tem degraus. São esses degraus que vão qualificá-la, se a criatura é do bem ou é do mal, né? Essa que é a questão. E nós não estamos aqui, né, para medir ou usar uma métrica para as pessoas independentes. Cada um faz por si. A sua reflexão em relação ao Evangelho. Quanto do Evangelho a gente já consegue vivenciar, essa é a métrica que vai nos situar na condição de espíritos em trajetória de conquista. Agora, lá na intimidade, todos nós, né, nós sabemos mais ou menos como que estamos caminhando nessa estrada aí das conquistas, né, e desabrochando as virtudes de cada um de nós. E nós sabemos que isso depende de um esforço próprio, natural, de cada um de nós, né? Então, isso é muito importante,
principalmente sabendo que nós temos um modelo e guia, que você bem colocou, que é Jesus. E quando estamos seguindo exatamente os ensinamentos dele, colocando isso na nossa prática, temos certeza que estamos a caminho. Queremos convidar a todos para estarem conosco no próximo programa, que nós vamos dar continuidade a esse capítulo, que assim nós vamos ver que quão é bom e quão é útil para nossas vidas, quando fica mais leve, quando conhecemos e sabemos que conseguiremos colocar na prática os ensinos de Jesus. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos. Grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Nossa rogativa a Deus por todos nós, nosso abraço fraterno e amigo. Nós vimos no quadro Consolador, que aqui nós comentamos, falar do reino de Deus, do convite de Jesus. Nós comentávamos o encontro passado sobre a parábola, o joio e o trigo. Também comentávamos, se por acaso é a primeira vez que dentro desse quadro você está nos vendo, que no capítulo 13 do Evangelho de Mateus nós vamos encontrar 6 passagens, 6 parábolas em que Jesus nos convida ao reino dos céus. E nós estamos aqui comentando aquilo que Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, traz em várias obras, porque ele discorre os versículos e os capítulos a fim de que nós possamos compreender o Evangelho do Cristo e seus convites. Hoje nós gostaríamos de falar sobre 2 parábolas bem curtinhas, mas bem pertinentes a nós outros. É interessante que Jesus sempre faz comparações. Nós imaginamos na época, pela nossa dificuldade, não sabemos se estávamos encarnados ou no plano espiritual, mas seja como for a nossa dificuldade em questão do crescimento do pensamento humano. Se hoje nós já, depois de muitos anos, nós ainda temos dificuldades, mais de 2000 anos, nós ainda temos dificuldades e vamos agora acordando para a vida, amadurecendo um pouquinho o pensamento no âmbito espiritual, imaginamos o quanto seria dificultoso para nós compreendermos a época do Cristo. Então ele sempre trazia parábolas, né, que sempre tem um cunho moral, que pode ser de um fato real ou de um fato fictício, para ilustrar o ensinamento de que ele desejava. E nós vimos muita simplicidade do convite de Jesus quando ele fala as semelhanças para explicar às pessoas e para explicar a nós de como conquistaremos o reino de Deus. Nós falamos do reino de Deus dentro de nós e falamos do reino de Deus no momento para a terra, né? Porque a partir de nós estabeleceremos um reino de paz. Então, essas 2 pequenas passagens se trata da seguinte questão. Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante ao homem que, encontrando uma valiosa pérola, ele vende tudo o que tem e vai para adquirir esta pérola preciosa. E numa outra passagem ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que, encontrando um tesouro precioso em terra e em campo, e vai e vende tudo o que tem a fim de comprar aquele campo. Veja, é interessante essas questões. Se não é o socorro dos amigos espirituais, fica um tanto quanto difícil de nós entendermos as questões que Jesus quis dizer. Mas como assim é semelhante? Primeiro, semelhante é algo que é realmente parecido, como se fosse semelhante. Então, o reino de Deus é semelhante a uma pérola preciosa em que um homem vende tudo que tem a fim de comprar aquela pérola. E aí a gente vai ter um entendimento no âmbito material e no âmbito espiritual. Veja, quando você encontra um tesouro, ou seja, quando você detém o conhecimento sobre a vida, que você começa a refletir. Bem, primeiro, eu não vou ser eterno aqui.
Eu estou no corpo e existe um tempo de validade, vamos dizer assim. Vai chegar o período em que todos nós estaremos retornando à pátria espiritual, certo? Então, nós já começamos a ter um outro entendimento no âmbito espiritual. Então, este tesouro, esta descoberta, esta revelação desta verdade de que eu sou um espírito imortal e de que estou inserido na Terra para fazer uma trajetória de aprendizado. Então, o meu tesouro precioso, a minha pérola preciosa, é a verdade que me liga, eu, espírito, ao reino verdadeiro, às coisas verdadeiras da vida e àquilo que me sustenta, ao Criador, criatura e Criador. Então, quando eu descubro isso, quando eu faço esse entendimento sobre este reino apresentado por Jesus, eu começo a clarear a minha ideia de que eu não posso colocar as coisas materiais mais como preciosidades do que as coisas espirituais. Eu luto muito em minha vida para conquistar as coisas. É natural. A lei do progresso, a lei de instinto e do progresso, nos impulsiona a essas conquistas. Porque nós trabalhamos não só por nós, pela humanidade. As conquistas fazem parte e é importante para a humanidade. No entanto, não pode ser um detrimento à vida espiritual. Por quê? Porque eu não levo nada. O que eu levo? O que eu possuo? O grande tesouro precioso que eu prefiro trocar todos os meus bens por esse tesouro. Que tesouro é esse? A conquista do espírito, o amor, o aprendizado, as virtudes que posso conquistar, o trabalho da minha intimidade, a fim de que estabeleça em mim um homem de bem, uma criatura de bem, um homem que possa, no sentido humanidade, que possa promover o bem dentro da sua própria vida e no círculo de vida em que ele está estagiando. Então, este é o precioso tesouro. Se nós nos perguntarmos, se buscarmos as obras, espíritas, que as mãezinhas muito buscavam, os pais, através de Francisco Cândido Xavier, saber dos seus filhos, saber dos seus parentes, dos seus amores, nas mais profundas aflições, saber do porquê de tanta dificuldade na vida e encontrava a consolação, porque entendiam e encontravam verdadeiros caminhos em que demonstrava a fragilidade da vida humana aqui na Terra, em detrimento ao crescimento espiritual que podemos alcançar aqui. Então, na verdade, esse grande tesouro em que Jesus ali fez uma metáfora de vender aquilo tudo que tinha para comprar e adquirir esse grande tesouro, o grande tesouro não precisa de paga, nem de moedas, não precisa de me dispor das coisas. Preciso apenas ter a vontade de conquistar isso dentro de mim. É algo que ninguém pode comprar para mim, que ninguém pode me dar. É algo que a matéria, no sentido das coisas que possui, podem comprar, pode ser capaz de me conceder. É algo do trabalho da alma humana. É plantar o céu na alma do próximo, a fim de conquistar o reino de Deus na sua intimidade. É o trabalho das virtudes, é o trabalho de ter entendimento sobre a vida, é o trabalho do amadurecimento, do bom senso, do valorizar a vida e enxergar ela no sentido de como Deus imagina, como Deus digamos assim, a nossa porta de Damasco, como o que será que Jesus, o que será que o Pai pretende com as nossas propostas de vida? É saber ver todos esses ângulos. Então fiquemos com a grande pérola e o grande tesouro do campo, que é as verdades da vida, a fim de nos dirigirmos ao mundo espiritual, amanhã ou depois,
felizes por ter completado uma boa etapa aqui na Terra. Continue conosco assistindo Espiritismo em Palavras Simples. Muito obrigado pela sua presença. Olá, amigo telespectador. No quadro de hoje, no Entorno da Mediunidade, eu continuo com aquele assunto da obsessão. Relembrando que Kardec define a obsessão na obra Gênese. Chama-se obsessão a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo. Isso nós estamos subentendendo que o mau espírito é um espírito inferior que precisa ainda de crescimento, né? Todos estamos sujeitos à obsessão, porque de um grau maior ou menor nós temos a mediunidade. Então, dependendo do nosso comportamento, nós temos que pensar sobre esse assunto. Então, a obsessão não é algo que possa acontecer só com este ou com aquele, mas com todo indivíduo que tem um grau maior ou menor de mediunidade. Num quadro anterior, eu fiz uma reflexão sobre a obsessão, as causas da obsessão, basicamente, né? Hoje falarei um pouco mais sobre uma outra modalidade de obsessão, que é a obsessão por subjugação e possessão. Eu já tinha tratado o assunto da obsessão simples e da obsessão por fascinação em programas anteriores. Falei das causas, agora vamos falar da subjugação e daquilo que chama de possessão. O que é subjugação? Quando Kardec lançou o Livro dos Médiuns, em 1861, dedicou um capítulo à obsessão e caracterizou a subjugação em duas modalidades, a física, o corporal, e a psíquica ou mental, né? A física é aquela que influencia no corpo, o indivíduo tem controle sobre o corpo do outro, não sobre a mente, e a psíquico-mental, ele acaba controlando tudo. Qual será, então, o motivo para um espírito querer subjugar alguém sob seu controle? Então, como eu já tinha feito reflexões sobre as causas da obsessão, a gente dá um destaque mais evidente para que alguém esteja com essa raiva tão insistente, a vingança, né, de um modo geral. Muitos espíritos não perdoaram algo que lhe foi muito prejudicial, que consideraram injusto, difamatório, etc., e ainda não estão prontos para a sublime atitude de perdão. Buscam a justiça com as próprias mãos em qualquer tempo. Nós mesmos, às vezes, temos alguma coisa que está aqui que a gente não resolveu. Algumas atitudes de revanche são tão contundentes que submetem o indivíduo ao seu jugo físico. Ou seja, a pessoa perde a capacidade de controle de si mesma sem perder o estado de consciência. Eu não consigo realizar aquilo que eu quero. Alguém está fazendo o que eu não quero. Essa é a subjugação física ou corporal em que a pessoa, sob o comando de uma força externa, não consegue libertar-se do jugo por si só e vai precisar de ajuda, assunto que a gente tratará mais adiante nas questões de obsessão. Mas a subjugação física não é necessariamente de um espírito em revanche, né? No Livro dos Médiuns está citado um caso de um rapaz muito simples, de pouca capacidade intelectual, que era submetido ao jugo dos espíritos, de um espírito, né, que incomodava ele e fazia uma porção de coisas erradas ou desconexas, né? Uma delas é que o moço se ajoelhava diante das moças e as pedia em casamento. E ele sentia-se constrangido, porque era contra a vontade dele, ele não conseguia fazer diferente. Feita a invocação da entidade, Kardec comenta que a entidade confessou que só atuava no moço porque ele era fraco, pois outros resistiriam. Então ele queria se divertir e atuava no moço. E não tem um caso assim ligado, não parece um caso ligado a uma vingança, a um passado, apenas porque o moço estava ali e era fraco. Ou seja, a entidade se divertia. Há também o caso de uma subsidiada que buscava a igreja para orar em busca de defesa, em busca de socorro. Quando se dirigia à igreja, cada vez que chegava próximo, começava a subir os degraus, ela era subjugada e não conseguia adentrar a igreja, porque a entidade não deixava ela tomar, em busca desse socorro. Então imaginem a situação de constrangimento, que é estar coagido fisicamente, sem a própria vontade, como se o outro estivesse no comando do seu sistema motor. Na subjugação psíquica, que é um outro grau mais elevado,
O indivíduo sai do seu estado normal de razão e passa a agir como se um alienado mental fosse. Muitos estão pelas ruas ou internados, né, como alienados mentais, mas são de fato obsidiados em grau extremo, né? Nós sabemos de vários casos disso, que quando o indivíduo busca o tratamento espiritual, busca esclarecimento, ele acaba resolvendo e não tinha nenhuma sequela física ou qualquer coisa que demonstrasse o desajuste, na sua organização mental. Como a perda de controle total, o indivíduo fica submetido a um domínio do espírito por tudo. É como se o espírito, ou a entidade, lhe substituísse no corpo e na mente. Imagine isso. Alguém lhe substitui no corpo e na mente. Esse domínio absoluto é comumente visto como uma possessão. Kardec trata desse assunto, nós vamos passar rapidamente. Mas nós sabemos, aqui tem um ponto importante, que ninguém substitui ninguém no corpo, mas apenas pode ocupá-lo como se fosse seu por uma interação vibratória intensa, né? Nós sabemos que o corpo pertence ao espírito que, ao renascer, estabelece, desde a concepção, uma estreita ligação, né, perispiritual com o seu corpo, molécula a molécula. A separação definitiva do corpo se dá, então, pelo rompimento daquele cordão fluídico, alguns chamam de cordão de prata, que liga o espírito ao seu corpo. Ocorre só quando há falência dos órgãos. A falência orgânica, o corpo morre, o espírito se desliga. Não é possível fazer a troca de cordão fluídico de alguém encarnado com o de um outro desencarnado para assumir a continuação da vida. Não é como trocar a bateria velha de um veículo, né, com vida por expirar, que ainda respira essa bateria, né, usando uma expressão, e você quer trocá-la, mas você não quer desligá-la porque desajusta o seu sistema eletrônico. Então você coloca a bateria em paralelo, a nova, uma outra auxiliar, ligando, daí que você desliga a antiga. Não dá para fazer isso com o corpo, né? O espírito chega, se aproxima, liga e você sai, né? Se fosse tão fácil assim o espírito trocar, né, sair do corpo, deixar um outro entrar, o sujeito cansado de viver poderia facilmente ceder seu corpo, né, a outro interessado em tomar a forma física. Cada corpo está estruturado pelo modelo organizador da forma que é o perispírito para aquela encarnação, e só ele tem todos os ajustes. Nenhum outro perispírito se ajustaria dessa forma, não se encaixaria tão intensamente como o próprio dono do seu próprio corpo. Essas conexões de comando são energéticas, vibratórias, porque ele comanda o espírito e o espírito faz essa realização da atitude no seu corpo. Naqueles casos que se chamam de possessão, a interação é muito intensa, né? É como se a rédea da vida do possuído estivesse nas mãos do visitante ou do possuidor. Então o indivíduo não tem mais controle. No Livro dos Espíritos, que foi editado, a edição primeira em 1857, e depois a edição definitiva, que é a segunda, ampliada, 1860, né, Kardec dizia que a possessão e subjugação são a mesma coisa. Já na Revista Espírita, dezembro de 1863, e depois na Gênese, capítulo 14, itens 40, dos itens 40 a 40 e não sei o quê, Kardec revisita o assunto e diz que, de fato, lá ele achava que não era, mas que a possessão existe, caracterizando, né? Ele escreve assim, ó, na Revista Espírita: voltamos a esta percepção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é a substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado, errante que está desencarnado, com o encarnado, porque ele diz que a substituição total não dá, porque tem a ligação molécula a molécula no nível perispiritual do corpo com o seu espírito. Este será um assunto que a gente pode discutir futuramente, em outra oportunidade, né? Que eu quero que você pense bem no assunto, né? Então a subjugação é uma forma intensa, né, de um controle de alguém que está ou com a guarda baixa ou que despreparado e que precisa de ajuda, assunto que a gente vai conversar nos nossos próprios programas. Hoje nós vamos ficar por aqui. Eu recomendo a todos que continuem ligados todas as semanas nesse programa, porque o teu tempo é muito precioso, e aproveite isso com uma grande qualidade, que é o programa Espiritismo em Palavras Simples. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta.
Vamos falar um pouquinho hoje de religião? Você segue alguma religião? Você tem algum vínculo com alguma linha filosófica religiosa, algum pensamento, alguma bandeira religiosa você tem? Mas tem de verdade? Eu tenho ouvido às vezes as pessoas dizer: eu sou desta linha religiosa, mas não sou praticante. Você já parou para pensar se você não é praticante, você não é? Verdadeiramente daquela linha, que você verdadeiramente não está vinculado àquela filosofia ou àquele pensamento religioso? Você já parou para pensar nisso? Se abraçamos uma causa, temos que abraçar de verdade. Dar o melhor de nós na causa que nos envolvemos. Mas se você é ateu também, não tem problema. É uma opção sua. Mas para quem tem religião e diz que não é praticante, é o mesmo que não tivesse. Eu costumo dizer, numa fase da minha vida, quando não estive vinculado a um pensamento religioso por algumas razões pessoais, eu dizia que eu era ateu. À toa, não era ateu, mas era à toa. Porque não estava vinculado. Eu me dizia de uma linha religiosa, mas não a seguia. Então não estava vinculado, não era. É preciso que a gente se defina. Que o sim seja sim, que o não seja não. Que nós tenhamos a personalidade de dizer: se somos ateus, somos ateus. Mas por que razão somos ateus? E se seguimos uma linha religiosa, por que a seguimos? E se seguimos uma linha religiosa, eu pergunto a você: qual é a melhor religião? Você saberia responder? Por certo, eu lhe responderia: a melhor religião é a sua. É aquela que você segue. Mas, primeiramente, pensar, o que é religião? Religião, num sentido mais simples, podemos traduzir por religação. Religação do homem com Deus. A aproximação do homem com Deus. A busca de Deus. Pegando a parábola de Jesus, nós temos que nos aproximar de Deus. Quais filhos pródigos que saímos da mão do Criador, espíritos simples e ignorantes, que devemos chegar à perfeição. E neste caminho nos afastamos pelas nossas más inclinações, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nos afastamos do Criador. Então a religião tem o contributo, o objetivo de nos religar com o Criador. Portanto, a religião tem esta finalidade: religar os filhos ao Pai, fazer com que os filhos retornem com os filhos pródigos à casa paterna. E aí dá para responder: qual é a melhor religião? A definição tem a resposta: aquela que te aproxima de Deus. A religião melhor é aquela que aproxima o indivíduo de Deus. Então, a melhor religião é aquela que me aproxima de Deus, aquela que me conduz na direção do Criador, que me faz mudar os meus atos, as minhas obras, para que eu caminhe na direção da perfeição. Você já pensou que Deus coloca na sua vida ou nas nossas vidas, ao nosso alcance, de acordo com as nossas necessidades, tudo aquilo que é necessário para o nosso progresso? Portanto, vivemos num ambiente necessário, com as condições necessárias ao progresso dos filhos de Deus. Portanto, Deus coloca-nos com aquilo que é necessário a cada etapa, a cada jornada que passamos por esta escola chamada Terra, Deus coloca aquilo que é necessário. Então, aquilo que vivemos, as experiências que aparecem à nossa frente, em nossa vida, no nosso percurso, no nosso caminho, tem a finalidade de nos conduzir ao progresso, nos conduzir a Deus. De que forma, portanto, devemos pensar nisso? Da forma que for mais adequada, de acordo com que as coisas que acontecem e aparecem em nossas vidas. Da mesma forma, para todos os seres humanos, Deus coloca à frente de seus filhos aquilo que é necessário para o seu progresso naquela etapa, naquela jornada da vida. Portanto, todos estamos inseridos com o mesmo objetivo, saídos das mãos do Criador, para sairmos da simplicidade e da ignorância e caminharmos na direção da perfeição. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá de Jesus. Portanto, todos chegaremos lá. E aí nos perguntamos, e eu pergunto a você que está nos assistindo: brigamos por questões de opções religiosas? Será que é correto isto? Se a melhor religião é aquela que me leva e me aproxima de Deus, ela será diferente para muitas pessoas,
porque elas têm momentos diferentes, instantes diferentes nas suas vidas, havemos então de respeitar a crença de todos. Você já viu alguma briga em sua família ou em outra família porque alguém da família resolveu ser médico, outro resolveu ser farmacêutico, outro bioquímico, outro engenheiro, outro arquiteto? Você já viu brigas por esse tipo? Por esse tipo de escolha? E por que brigamos então? Porque um escolhe ser budista, outro muçulmano, outro escolhe ser católico, outro evangélico nas mais variadas linhas de pensamento evangélico, nas mais variadas correntes, outro resolve ser espírita, outro resolve ser umbandista. Qual o problema? Por que este preconceito? Por que estas questões a serem levadas a ponto de conflito e às vezes até guerras? Qual é a melhor profissão? Qual é a melhor profissão que você acha? Aquela que você se sente bem exercitando essa profissão. Aquela em que você vai dar o melhor de si para produzir com os recursos e com os conhecimentos que ela oferece. Inclusive para ampliar estes conhecimentos através da pesquisa, do aperfeiçoamento da sua profissão, para que ela cada vez mais desempenhe as funções para a qual ela está inserida no conhecimento humano. A religião da mesma forma. Você escolhe a sua religião de acordo com as suas características, com aquilo que ela te oferece, que você possa efetivamente participar dela e fazer uso daquela linha de pensamento para que melhor caminhes na direção de Deus. Então, por que ainda, em pleno século XXI, temos preconceitos em relação a qual é a melhor linha religiosa? Porque a minha linha é melhor que a sua. E você encontra, não só nas guerras, mas você encontra, às vezes, pessoas batendo à sua porta, falando de religião, o que é muito fantástico isso, a pessoa sair para falar da sua filosofia religiosa. Mas muitas vezes levando mensagens ofensivas a outras crenças. Por quê? O engenheiro não sai levando mensagens para os médicos ofensivos à sua opção profissional. Sai? Por que em relação a religiões nós temos que nos conflitar? Por que em relação à opção de qual filosofia religiosa melhor nos conduz a Deus, isto é uma opção pessoal? Se nós aprendermos a respeitar a opção religiosa dos membros da nossa família ou dos membros da sociedade, como respeitamos as opções profissionais que eles optam, que eles escolhem, nós estaremos vivendo em paz, em harmonia muito mais profunda no ambiente familiar, no ambiente de trabalho e no ambiente social, de uma forma geral. Portanto, precisamos repensar um pouquinho as nossas ações. Muitos ficam achando que Jesus é o único caminho. Se entendermos que o único caminho é Jesus no sentido de uma bandeira religiosa ligada ao cristianismo, isto não é verdade, Jesus não nos trouxe isso. Mas se entendermos o cristianismo como lições para a prática do bem que vão vencer as nossas imperfeições e nos aproximar de Deus, então é preciso ser cristão. E o somos, mesmo se a nossa opção religiosa seja budista, mesmo que a nossa opção religiosa seja ateia, mesmo que sejamos ateus. Se praticamos o bem, estamos seguindo Jesus, mesmo sem denominação de sermos cristãos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, esse é o quadro Espírito Jovem. Vejamos o que é a grandeza da vida. Para quem gosta e acompanha os noticiários sobre a astronomia, não a astrologia, a astronomia, essa ciência dos astros, das estrelas, do universo, nós vamos percebendo que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, havia uma expectativa da ciência, uma busca quase incessante, provocativa, de mandar objetos ao espaço que pudessem captar imagens a fim de descobrirmos a essência da vida em outros planetas ou em outras luas que orbitam outros grandes planetas. Assim, pois, se achássemos água em algum desses locais, saberíamos
que a vida no universo não é uma exclusividade do nosso planeta. Portanto, esta visão da ciência, caso descoberta, abriria uma nova fonte para a própria filosofia de questionar quem somos nós, já que nós não somos os únicos do universo. E assim as pessoas tenderiam a se preocupar, no bom sentido, a ocupar-se com um novo olhar, um novo pensamento, sabendo que a vida é muito mais abrangente e se manifesta de muitas outras formas. E não somente, ou exclusivamente, uma raça específica do reino animal, que somos nós, que saímos de um eixo do reino animal e obtivemos, por algum motivo que não sabemos como, a capacidade do raciocínio, da inteligência, mais ampliada do que nos animais. E essa capacidade de inteligência nos dá uma condição diferente dos animais de que nós evoluímos. A ciência, por enquanto, atesta a vida como sendo uma vida, uma encarnação do nosso nascimento ou da nossa concepção até a nossa morte. Não sabemos o que há depois, a ciência não fala que não existe. Ela não atesta porque não conhece ainda se há ou não. Ainda não encontrou mecanismo de fazer essa verificação. E a própria ciência também não afirma categoricamente o que haveria ou se havia antes, algum princípio de consciência. O que há entre os novos cientistas são conceitos muito interessantes. Primeiro, da própria consciência. Se a consciência é alguma coisa e nada em a natureza se extingue por totalmente, tudo se transforma, é uma lei da física, a própria consciência não deixaria de existir. Uma veia da ciência que estuda as experiências de quase morte acabam catalogando inúmeros casos maravilhosos de pessoas que estavam aparentemente ou clinicamente mortas, mas depois de algum processo de coma intenso voltam, no tempo que for, e relatam tudo o que via desse período. Uma consciência ampliada, diz os cientistas. Eles viam o que acontecia em salas anexas ao quarto da UTI, onde ele se encontrava, e assim por diante. Descrevia a roupa de médicos, de enfermeiros, detalhes. Diversos cientistas fizeram experimentos específicos para verificar se havia naquele momento, se a consciência continuava viva e ativa enquanto o corpo ali dormia inerte. E é evidentemente que a ciência caminha para descobrir que há sim uma vida ativa nesse campo que hoje chamamos de consciência. E no Evangelho, uma frase de Jesus é para nós um princípio filosófico e para o espírita, os espiritualistas, que acreditamos que a vida está presente em todo o universo e não somos nós exclusividade do universo aqui na Terra. A frase de Jesus é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Moradas. A Terra é uma morada. É um local da nossa moradia, da nossa sociedade e as suas frações, que são os povos, que são os biotipos, com as suas linguagens, usos e costumes. Somos uma morada das múltiplas, milhares ou infinitas moradas na casa de meu Pai. O conceito de vida vem se abrangendo, evidentemente. Se encontrássemos água em algum local fora da Terra, saberíamos que há grande chance de haver vida. E qual o tipo de vida? O ser humano fica elucubrando, imaginando isso nos filmes de Hollywood, que ETs, bastante inteligentes e avançados tecnologicamente, vêm para dominar e fazer o mal. Por mais interessante que possam ser os filmes, isso não está de acordo com a razão. Porque quanto mais inteligentes são uma raça, mais bom uso ela faz da inteligência para a própria sobrevivência. Então, quanto mais intelectíveis e inteligentes nós formos, melhor moralmente nós seremos, menos preconceituosos, abraçaremos as demais raças que eventualmente sejam inferiores a nós, e nunca para dominar ou matar, enfim, como se passa nos filmes. É uma questão um pouco de lógica. Frase de um cientista que deu nome a um grande telescópio chamado Hubble, o Sr. Edwin Powell Hubble. Nos permite uma leitura. Da nossa casa na Terra, nós olhamos para as grandes distâncias e esforçamos para imaginar em que tipo de mundo nós nascemos. A busca irá continuar. O desejo é mais antigo que a história. Ele não estará satisfeito e não será reprimido. Os cientistas buscam desde há muito tempo, pois que matematicamente, estatisticamente, são 100 bilhões de galáxias.
cada qual com 100 bilhões de estrelas. Matematicamente, dizem os cientistas, e já publicado isso em revistas científicas, é uma questão de haver grandes chances probabilísticas de haver vida em muitos outros locais do que não a Terra tão somente. Vejamos o que dizem os espíritos, respondendo às questões de Allan Kardec sobre este tema. Isso já há mais de 150 anos atrás, né? Para vermos o quão estamos tentando atualizar o conhecimento humano, e hoje em dia a ciência está para e passo, chegando mais próximo, já que toda semana podemos ler em qualquer mídia que a ciência descobre grandes fontes de água em luas próximas ao nosso planeta, em planetas próximos ao nosso, no próprio sistema da Via Láctea onde nós estamos. Numa única galáxia, das 100 bilhões que nós estamos analisando, já encontramos princípios de água em mais de um local, grandes fontes oceânicas. E o próximo passo será, como é que é a vida nestes locais? Né? Mas a vida microbiana, né? Ou algum tipo de vida inteligente, a ciência está dando os primeiros passos. Se imagine que para o infinito estamos caminhando alguns centímetros. Né? Somente na nossa Via Láctea nós estamos percebendo a capacidade de encontrar vida. Kardec pergunta, nos permitam a leitura. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta. Mais inteligente e usa a inteligência com mais nobreza, mais educada, portanto. E certamente há, por força mesmo da estatística e da resposta, espíritos em categorias menos adiantadas do que nós mesmos. Isso é mais fácil de nós considerarmos. Quando nós olhamos 100 mil anos atrás no nosso próprio planeta, ou 1 milhão de anos atrás no nosso próprio planeta, e enxergamos os primitivos com a inteligência rudimentar, e nesse caminhar dos milênios aqui da história, nós vemos o grande avanço. Então há espíritos que ainda têm aquela condição mais humilde, mais simplificada. Kardec pergunta, a constituição física nos mundos é a mesma? As pessoas são parecidas como os homens são? Resposta, não. Eles não se assemelham de modo algum, porque em cada mundo, em cada conjunto de matéria, há uma maneira diferente de permitir a vida. Nós conhecemos algumas das nossas leis, que é o que a ciência conseguiu enxergar até então. Mas caminhando daqui para frente, ela observará inúmeras outras formas de conjuntos químicos que proporcionem a vida. E na questão 67, a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, seguir-se-ão tenham organização diferentes os seres que os habitam? Resposta, sem dúvida, como para vós os peixes são feitos para viverem na água, e os pássaros no ar. A água e o ar são outros meios que nós não conseguimos viver. Mas há vida intensa e plena, mamíferos com grandes doses de inteligência, como os golfinhos, por exemplo, as espécies de baleias, o que demonstra, sim, que nós encontraremos filosoficamente a resposta para a seguinte questão. Nós estamos sozinhos no universo? Não, não estamos. Irmãos nossos mais adiantados, irmãos nossos mais atrasados, caminhando todos para a evolução, perpetuam, permeiam e habitam todo o universo. A vida vence sempre porque meu Pai trabalha sem cessar, como diz na assertiva do Cristo. Ainda hoje, nos dias que correm, nós vemos muitas pessoas confusas, mas absolutamente confusas com relação à sexualidade. Por quê? Porque as pessoas não acreditam na reencarnação. Lamentavelmente, a reencarnação foi banida pela força dos dogmas das religiões majoritárias. Mas Jesus nos deixou claro que a reencarnação é um fato inquestionável, é uma lei inelutável. Por isso, então, se faz toda uma confusão com relação às pessoas
que nascem invertidas, que nós simplesmente chamamos de desvios comportamentais. É o caso dos homossexuais, das lésbicas, dos nossos irmãos estéreis, das nossas irmãs estéreis, daquelas criaturas que se fazem maníacas sexualmente, enfim, são produtos negativos, são produtos maléficos do mau uso da sexualidade. E aí vem essa distorção de que é uma punição de Deus. Olha, se Deus é justo, se Deus é de absoluta perfeição, Deus não pode punir, muito menos castigar. O que Deus faz é reconduzir a pessoa que cometeu uma certa infração ao seu status quo, ao seu estado originário, ao seu estado de equilíbrio. Portanto, Deus não pune, Deus não castiga, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Se nós usamos bem a nossa vontade, é claro que nós seremos premiados. Nós teremos, como obras feitas no bem, o resultado em forma de gratificação espiritual. Agora, se fizermos o mal em qualquer sentido, nós vamos responder por ele. Assim, não há absolutamente qualquer senso de castigo ou de punição. Há sim correção do nosso mau uso, do mau uso do nosso livre-arbítrio, porque somos nós que fazemos o nosso destino. Somos nós que desenhamos o nosso futuro. Somos nós que construímos o mapa das nossas dores e das nossas alegrias. Assim acontece com quem usa mal o poder, com quem usa mal o dinheiro, com quem usa mal a saúde, com quem usa mal todos os outros aspectos da vida, como, por exemplo, da aparência. Me perdoe. Mas voltamos, então, a dizer que quem usa mal qualquer condição recebida vai responder por isso. Quem usou mal o poder para ferir, para magoar, vai voltar numa condição de subalternidade humilhante. Vai voltar para ser vítima de um poder tirânico, de um poder maldoso. Quem usou o dinheiro para cometer desatinos, para escravizar, para prostituir, enfim, para cometer qualquer tipo de irregularidade, com certeza vai renascer num estado de pobreza. Não há castigo nem punição, é apenas correção, porque é a pobreza que vai ensinar a pessoa a usar a riqueza quando um dia voltar a possuí-la. Mais do que justo. Não é assim que a lei humana age, nos corrige com a penitenciária, nos dá um determinado número de anos para pagar os crimes que a gente comete, corrigindo-nos de acordo com a intensidade do mal que a gente veio a praticar. Ora, nós estamos vendo na sociedade de hoje tanto mau uso da saúde, as pessoas que malbaratam o corpo físico, as suas resistências com drogas, com vícios de todas as naturezas, mal sabem que estão gerando as matrizes de processos de doenças, doenças físicas e doenças mentais. É por isso que nós vemos os hospitais superlotados. Por quê? Porque no passado ou no presente, nós não usamos corretamente a saúde. E aqueles, meus irmãos, que usam a aparência para degradar lares, para levar pessoas a infidelidades, para destruir destinos, o que é que Deus poderia fazer de melhor para corrigir esse tipo de comportamento? É fazer com que ela venha num corpo ou disforme, ou pelo menos um corpo, como nós chamamos de feio, com uma fisionomia desagradável. Porque assim, toda vez que ela se olhar no espelho, ou toda vez que ela for vítima de brincadeiras por causa da sua má aparência, ela vai aprender a dar valor à aparência. Se um dia retornar com uma aparência agradável, ela vai saber utilizar. Por quê? Porque já sofreu os resultados numa vida ou em algumas vidas anteriores. Não foi isso que Jesus disse? Clara e indiscutivelmente, todo aquele que se exaltar, todo aquele que se engrandecer negativamente,
será humilhado. Será humilhado. Isso não é a vontade do Senhor. Ele simplesmente mostrou uma vertente da lei de Deus. Por quê? Porque é assim que a gente vai fazendo, adotando esse princípio legal da Constituição Universal, que a gente vai se habilitando a viver uma vida de equilíbrio. Por quê? Porque o que Deus pretende de nós na vida é que nós sejamos pessoas equilibradas. Por quê? Quando nós nos fazemos equilibradas, pessoas dignas, nós geramos harmonia, equilíbrio para a família em que a gente vive. Nós geramos harmonia para a sociedade que nos alberga e não produzimos prejuízo para quem quer que seja. Aí a gente passa a entender o processo de inversões, que são inversões provacionais e as inversões expiatórias. As provacionais são aquelas que nós próprios pedimos. Eu conheço pessoas que não estão satisfeitas com a sua sexualidade e pretendem em outra encarnação renascerem em corpos diferentes. Tenho pessoas na família, tenho pessoas no movimento religioso que são mulheres que querem nascer homens, são homens que querem nascer mulheres. Isso é plenamente aceitável. Ela pede para quê? Para satisfazer a si própria, para viver ganhando mais experiência. É uma experiência provacional. É uma prova, não é uma obrigação, é a própria pessoa que pede. É diferente das experiências expiatórias, das inversões expiatórias. São aquelas que a justiça de Deus obriga a pessoa a sofrer. Por quê? Se ela foi homem numa encarnação e malbaratou as suas forças genéticas, usando mal a sua força muscular como homem, degradou famílias, degradou pessoas, seduziu moças, filhas alheias, o que é que vai acontecer? Para corrigir-se, esse espírito com tendência masculina vai retornar num corpo feminino. Aí dá-se o fenômeno, do lesbianismo. Por quê? É uma mulher, fisicamente, anatomicamente, mas com raciocínio, com tendência masculina. Portanto, o gosto dela não é por homem, é por mulher. Mas como ela é mulher, dá-se o fenômeno do lesbianismo. Assim também no homossexualismo. É um processo de inversão, em que a mulher nasce como homem, mas no fundo é fêmea. Portanto, vai procurar um homem. E nós vamos ver esse fenômeno aparente do homem com homem. É diferente da homoafetividade. Na homoafetividade, há apenas o amor respeitável, não degradado, de um homem por um homem, de um pai por um filho, de um amigo por um amigo, de um irmão pelo irmão. Isso é perfeitamente aceitável. A homoafetividade não tem nada a ver com o homossexualismo degradado que leva à pederastia, nem ao lesbianismo, que são violências sexuais. Aí a gente passa a entender perfeitamente bem. Eu não encontrei até hoje nos meus estudos, e lá se vão aos 50 anos de estudos profícuos, diários, nada que respondesse a esses fenômenos que não fosse o processo de inversão. Só a reencarnação explica contundentemente, inelutavelmente, de maneira satisfatória, esses processos de inversões. Cabe, sim, às pessoas invertidas lutarem para se reciclarem, para se renovarem e voltarem ao seu estado anterior, recuperando assim o equilíbrio nos seus procedimentos.